Terminou no Mineirão, Vasco 3, Cruzeiro 3 e o resultado heróico hoje do elenco do Vasco. Vasco com um homem a menos praticamente o segundo tempo todo, saindo atrás do placar, conseguiu ainda esse empate em 3-3 contra o Cruzeiro. E por muito pouco o Vasco não sai com os 3 pontos no Mineirão. A gente precisa falar sobre arbitragem, eu não quero ser mais aquele cara chato que só fica focando em arbitragem aqui pra vocês, chorando, né? Mas a gente precisa comentar sobre mais uma arbitragem muito duvidosa no Campeonato Brasileiro. Hoje o Vasco teve 2 possíveis pênaltis negligenciados, um em cima do Andrés Gomes no primeiro tempo, que eu tô passando o lance aí pra vocês, e no segundo tempo um lance que claramente o braço do Robert Renan é puxado pelo Vidalba do Cruzeiro, impedindo ele de tentar a finalização. Pra quem já jogou futebol, pra quem entende um pouco, sabe que, cara, o jogador tá se preparando para finalizar, o Robert Renan poderia tentar um voleio ou uma bicicleta ali, ele é puxado para baixo e é impossível dele conseguir a finalização naquele contexto. Dentro da área, o certo era o árbitro ter ido até o monitor e ter marcado o pênalti para o Vasco. Para você não falar que eu tô sendo injusto, o Barros no primeiro tempo tem um puxão dele em cima também do Fabrício Bruno, que é um lance muito duvidoso que o árbitro também poderia ter marcado o pênalti. Então, o que eu quero chegar aqui nesse momento do vídeo, que eu já vou para a explicação tática sobre o que aconteceu na partida, a arbitragem não é ruim somente para o Vasco, a arbitragem é péssima do Campeonato Brasileiro. Então, temos o nosso produto aqui que é excelente, o Campeonato Brasileiro tem grandes jogadores de muita qualidade técnica, brasileiros, estrangeiros, muitos jogadores de qualidade, muitos times bem treinados. Mas tudo isso fica ofuscado, ninguém vai ficar comentando sobre o que aconteceu taticamente na partida, sobre o que tal jogador fez de bom. Os maiores comentários vão ser em cima de reclamação da arbitragem, porque a arbitragem é ruim mais uma vez. A expulsão do Barros foi correta, porque o Barros ele corre o risco, né, cara? Ele, pra mim, teve a intenção de machucar o Matheus Pereira? Não teve, mas eu acho que ele vai pra dar um toquezinho no Matheus Pereira. O Matheus Pereira passa um pouquinho do que ele imaginava e vem o toque dele no calcanhar ali do Matheus Pereira, na parte de trás da perna do Matheus Pereira. Então é buscando ser justo aqui com vocês. E depois o juiz ele dá 10 minutos de acréscimo em um jogo que, cara, era jogo pra 7, 8 minutos de acréscimo. Ele dá 10, depois acrescenta mais um, dá 11 de acréscimo. A gente viu o árbitro hoje perseguindo o Andrés Gomes, porque o Andrés Gomes faz uma reclamação legítima com a bandeira, que a bola tinha batido no braço do jogador do Cruzeiro, o jogador do Vasco fica revoltado, aí o que faz o árbitro? Ele dá o cartão no Andrés Gomes. E dali em diante, ele não marca nada mais a favor do Vasco não, a favor ali que tem o Andrés Gomes envolvido na jogada. Isso vai minando, vai fazendo o jogador ficar estressado, não rende o tanto que ele poderia render. Então, um recado para a CBF, a arbitragem tá ruim desse Campeonato Brasileiro. Tá ruim, cara. Eu vejo muitas vezes, pô, um time é prejudicado em tal jogo, no outro jogo querem repor o que aconteceu. E é sempre assim, é um ciclo infinito no Campeonato Brasileiro. Eu queria estar vindo aqui só falar de futebol, mas infelizmente, por conta de uma arbitragem duvidosa, a gente não pode falar somente de futebol. Agora sim, vem comigo entender tudo o que aconteceu taticamente nessa partida, como o Renato Gaúcho está transformando esse time do Vasco em um time com mentalidade de campeão e quais foram os encaixes táticos que fizeram o Vasco conseguir sobressair sobre o Cruzeiro. Porque se tinha um time que era hoje para ser vencedor nesse confronto, era o Vasco da Gama. Esse era para ser o vencedor nesse confronto, porque jogou mais bola do que o Cruzeiro. E não foi pouco, não. Vasco e Cruzeiro vieram a campo dessa maneira. O Vasco entrou jogando em um 4-3-3 clássico, que se modificava quando o Vasco ia marcar e ficava em um 4-1-4-1. Já o Cruzeiro veio a campo jogando nesse 4-2-3-1, mas também se modificava quando o Cruzeiro ia atacar. E como é que o Cruzeiro faz o gol em cima do Vasco? A ideia do Tite era ele ter uma espécie de uma caixa no seu meio de campo, com pelo menos 4 jogadores, para você sobressair em cima dos 3 jogadores de meio de campo do Vasco. Então essa era a ideia dele. O Vasco marcava nesse 4-1-4-1 e ficava com 3 jogadores no meio de campo, enquanto o Cruzeiro tinha 4 jogadores no meio de campo. Então sempre ia sobrar um dos jogadores do Cruzeiro mais livre, com mais tempo para procurar a melhor jogada, para encontrar o melhor passe. Com isso também, o Cruzeiro adiantava os seus 2 laterais. O William não subia tanto, né, porque o Christian também ocupava mais esse lado aqui pela direita de ataque do Cruzeiro, esquerda de defesa do Vasco, mas o Kaique Bruno, como o Gerson puxava para dentro, jogava praticamente como um ala, né? Ele tinha essa liberdade para subir para o campo de ataque. E essa era a configuração da partida. O David um pouquinho mais marcando assim, mas não com tanta obrigação defensiva, enquanto o Cruzeiro se organizava dessa maneira. E o Nuno Moreira ficava com a obrigação de marcar o Kaique Bruno do Cruzeiro.
E aí ficava ele e o Paulo Henrique contra o Kaique Bruno, teoricamente. O Cruzeiro tem superioridade por dentro, no meio, mas vai ficar em inferioridade por aqui. Mas o que conta o técnico do Cruzeiro? Que o Nuno não vai acompanhar essa jogada até o fim, porque não é tanto a característica de pontas, de jogadores de meio de campo, acompanhar realmente até o fim o lateral adversário. Até porque ele pensou, pô, Paulo Henrique tá na jogada, não vai acontecer nada. Só que acontece, né? Essa aqui é a problemática de tudo, e a configuração é essa. O Matheus Pereira recebe essa bola, tem um pouco mais de tempo e espaço. O Vasco tinha basculado o seu bloco um pouco mais aqui para sua esquerda de defesa, porque o Cruzeiro tava com a bola nessa região aqui de ataque, né? Então o Vasco vai mover o seu bloco para cá. O que acontece? Gera esse espaço aqui, e o Nuno Moreira tinha que estar mais próximo do Kaique Bruno, para, se você não impedir ele de cabecear, pelo menos tu tá ali próximo, tu tá atrapalhando dele fazer um cabeceio limpo. Isso não acontece. O Matheus Pereira encontra essa bola nas costas do Nuno Moreira, barra aqui o Paulo Henrique, mas o Paulo Henrique não estava errado não. O Paulo Henrique ele tem que realmente jogar um pouco mais para dentro, porque se ele sai para fora, ele abre espaço para um desses meios do Cruzeiro infiltrar, ou até mesmo espaço para o Kaique Bruno fazer esse facão por dentro. Então ele marca por dentro, essa bola vem, o Nuno não acompanha, o Kaique Bruno completamente livre, e aí ficou muito claro que era uma jogada treinada do Cruzeiro, né? Mover essa bola lá pro lado esquerdo, para depois os jogadores do outro lado atacarem pelo lado contrário. E os jogadores do Cruzeiro vão estar em uma vantagem, né? Porque eles vão pegar essa bola de frente, o Kaique Bruno escora, essa bola vem de frente e gol do Cruzeiro. Então o Vasco veio com a intenção de marcar mais com um bloco baixo, realmente tirar esses espaços do Cruzeiro, pelo menos no início do jogo, mas não funcionou. O Vasco acabou cedendo espaço e cedeu esse gol para o Cruzeiro. Então a estratégia do Vasco não funciona a princípio e o Renato Gaúcho tem que mudar. Só que ele não consegue fazer essa mudança logo assim de cara. Até porque pela característica dos jogadores do Vasco que tinham em campo e pela pré-eleição, com certeza, pelo que foi passado para os atletas, o Vasco teoricamente vinha para jogar mais nesse contra-ataque. Você tem o Barros, você tem o Tietê, você tem o Gumoro no meio de campo. Por característica, são jogadores de um pouco mais de pegada de marcação. Você não tem aquele meia, aquele camisa 10. E a primeira mudança realmente que faz o técnico Renato Gaúcho, ele troca os pontas do Vasco de lado. O Nuno vem jogar mais pela esquerda, o Andrés Gomes vem jogar mais pela direita. Porque qual era a ideia dele? O Andrés Gomes acompanha mais o lateral do Cruzeiro, ele tem mais esse vigor físico para acompanhar as subidas do Kaique Bruno, e também já coloca uma pulga atrás da orelha do Kaique Bruno. Eu vou subir? Eu tenho como depois acompanhar o Andrés Gomes na corrida se ele explorar as minhas costas? Não, então o Kaique Bruno já passa a não atacar tanto. O Vasco aos poucos vai ficando mais com a posse de bola, vai tendo mais essa bola no campo de ataque, o Tietê vai entrando mais no jogo, o Barros vai entrando mais no jogo, o Saldívia começa também, junto com o Robert Renan, a vencer esses duelos. Você tem o Paulo Henrique começando a fazer essa dobradinha com o Andrés Gomes em cima do Kaique Bruno, e aí o Cruzeiro começa a ter dificuldade para marcar, porque o Gerson não acompanhava também as subidas, e até é assim que o Vasco faz um dos seus gols em cima do Cruzeiro, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. O Cuiabano começa a jogar, e o Vasco tem um pouco mais a posse de bola, isso lá para os 35 minutos do segundo tempo. O Cruzeiro fez o seu gol, mas não pressionou tanto o Vasco, tinha mais a bola, mas não conseguia ser contundente. O que acontece? O Vasco consegue trabalhar bem a bola até gerar uma possibilidade de gol pro Tietê, uma jogada aqui de tabela de linha de fundo com o Paulo Henrique, que faz esse cruzamento para trás, é mal cortado, o Vasco preenche bem a área com vários jogadores, ela sobra pro Tietê finalizar, e o Tietê bate bem essa bola, cara. Só que aí o Matheus Cunha, junto com o jogador do Cruzeiro, não me engano se foi o Fabrício Bruno, consegue cortar essa bola. E aí o Vasco não faz o gol, mas o Vasco no final do primeiro tempo já dava todos os indícios que viria no segundo tempo para não só empatar o jogo, mas para virar, e que tinha capacidade para isso. E aquilo foi muito importante pro Vasco entender, cara, tem como sim a gente jogar contra esse time do Cruzeiro. A mentalidade do Vasco mudou a partir daquele momento. Vamos jogar. Temos time também para encarar eles. Temos qualidade técnica. E o Vasco tem, cara. O Vasco tem mais qualidade técnica para jogar mais do que ele vinha jogando nesses últimos anos. Isso é claro. Isso fica claro quando o Vasco coloca a bola no chão, consegue fazer os seus gols, consegue fazer boas coisas na partida. O Robert Renan muito bem, partidaço do Robert Renan. É difícil a gente falar isso porque o Vasco leva 3 gols, mas ele e o Saldívia fizeram um bom jogo. O Gumoura fez um bom jogo também. O Barros fez os 2 gols, né, mas acabou sendo expulso, e aí cai completamente a nota dele para eu te falar que foi um bom jogo, porque o jogo tava na mão do Vasco. O Vasco volta pro segundo tempo controlando a partida. E o que acontece no segundo tempo? Primeiro, essa mudança do Vasco de mentalidade. Eu vou passar a te atacar, Cruzeiro. E o Vasco chega ao gol de empate contra o Cruzeiro dessa maneira. Bola parada decide campeonato. Bola parada ganha jogo. No caso de hoje,
Foi um gol que resultou em um empate para o Vasco, mas vamos lá. O Vasco veio com a jogada bem trabalhada de bola parada e vinha tentando ela desde o primeiro tempo. Qual era a ideia? O Vasco ter esses dois jogadores aqui. Um que cruza com a perna direita e o outro que cruza com a perna esquerda. No caso, o cruzamento do Cuiabano pode vir aberto, vir abrindo, e o do Nuno Moreira pode vir fechando. E o Vasco tem essa vantagem numérica, entre aspas, até esse momento, porque tem 2 contra 1. E o Vasco povoa bem a área do Cruzeiro. Repare na movimentação do Cauã Barros. Como o Cruzeiro fazia uma marcação mais zona, né? O Barros fica sem uma marcação fixa. O Cruzeiro tava marcando aquela zona e não marcando Barros individualmente. O que acontece? O Barros vai conseguir cabecear essa bola limpa. Mas tem esse detalhe aqui que faz toda a diferença. O Nuno Moreira cobra essa bola pro Cuiabano, o Cuiabano não devolve ela direto pro Nuno, mas dá a entender que pode devolver. O outro jogador do Cruzeiro já salta para fazer igualdade numérica de 2 contra 2, mas olha só, como o Nuno Moreira vem abrindo, os 2 jogadores do Cruzeiro perfilam um corpo para marcar essa bola no Nuno. Eles acreditavam que essa bola seria rolada para o Nuno Moreira, ela não foi rolada para o Nuno Moreira. Abriu ângulo, espaço e tempo pro Cuiabano perfilar o corpo e fazer um bom cruzamento para dentro da área. Com certeza essa jogada foi treinada, esse cruzamento abrindo do Cuiabano, que pega o Barros de frente. E aí é uma qualidade do Cauã Barros, ele cabeceia bem, isso desde os tempos de categorias de base dele de Vasco. Ele consegue deslocar essa bola no canto, ela ainda quica antes aqui, né, complicando a vida do goleiro Matheus Cunha, que também deu uma contribuída. Mas uma jogada muito bem ensaiada pelo Vasco. E os detalhes do segundo gol do Vasco contra o Cruzeiro que você não conseguiu perceber foram esses. Essa foi a mágica do Renato Gaúcho no segundo tempo. O Vasco bem posicionado, né? O Vasco bem posicional nesse momento aqui na partida. O Nuno Moreira pela esquerda, o Andrés Gomes pela direita, que era uma inversão que o Renato tinha feito já há algum tempo. O Cuiabano pela esquerda, o Paulo Henrique pela direita, como os 2 laterais da equipe. Você tem o Barros e o Tietê posicionados como os 2 volantes, porque o Vasco fazia uma saída de 3 lá atrás. Com Robert Renan, Hugo Moura e Saldívia. Esses 3 jogadores do Vasco ficavam mais lá atrás fazendo essa saída de bola na estrutura. O Cuiabano vai fazer o passe mais atrás para o Barros e o Barros consegue identificar uma vantagem para o Vasco. O Cruzeiro marcava em um 4-4-2, né, quando não tinha posse de bola. Mas o Gerson não é um extremo. Ele não é esse jogador com essa capacidade, com esse cacuete de voltar, de acompanhar lateral. Então gera muito espaço para um 2 contra 1 do Vasco em cima do Cruzeiro. Vai ficar o Andrés Gomes e o Paulo Henrique em cima do Kaique Bruno. O Barros identifica esse espaço, faz bem essa bola longa que chega até o Andrés Gomes. O Andrés Gomes até domina um pouco mal, mas ele tem recurso e capacidade para improvisar essa jogada. O Paulo Henrique já percebe que tá livre, faz a ultrapassagem pelas costas. E o Andrés Gomes, que não é bobo nem nada, faz esse passe mesmo com essa perna não dominante, a perna esquerda. E agora, olha a vantagem já desenhada aqui pro Vasco. Paulo Henrique passando livre, com tempo e espaço para fazer o cruzamento. E 3 jogadores do Vasco entrando no segundo pau, contra somente um jogador do Cruzeiro. O Vasco já tem vantagem numérica aqui nesse segundo pau. E o Cuiabano, a partir do momento que ele faz o passe pro Cauã Barros, se vocês não repararam lá no início da jogada, ele já vem atacando por dentro. O Cuiabano tem esse cacuete ofensivo, ele gosta de pisar na área, ele gosta de fazer gol. O cruzamento do Paulo Henrique vem muito bom, essa bola mais um balãozinho pro segundo pau. 3 jogadores do Vasco contra 1 do Cruzeiro. O Cuiabano faz um bom cabeceio, o Matheus Cunha faz uma excelente defesa. Mas aí, como o Vasco tinha essa vantagem numérica, era muito mais fácil um jogador do Vasco aproveitar esse rebote do que o jogador do Cruzeiro tirar. O Cauã Barros aparece para marcar o gol da virada do Vasco em cima do Cruzeiro. Jogada muito bem trabalhada. Ah, o Renato Gaúcho não tem tática. Tem tática sim, cara. Você que não sabe e não procura entender, né? E depois o Cruzeiro chega ao gol de empate em cima do Vasco, em jogada trabalhada de bola parada. Assim como foi a do Vasco, também trabalhada com 2 jogadores contra 1, a do Cruzeiro era parecida e similar, só que era uma bola mais rápida que fugia, abrindo, buscando seu jogador referência na bola aérea, que era o Chico da Costa. Então o Cruzeiro consegue fazer esse gol de empate em cima do Vasco, mas já tinha sido expulso o Cauã Barros. O Vasco já estava com um homem a menos. E o que fez o Renato Gaúcho quando o Vasco ficou com um homem a menos nessa partida? Ele tira os seus 2 pontas e coloca 2 laterais para fazer essa dobradinha e ter uma melhor marcação pelos lados do campo, mas sem abdicar da velocidade deles pelos lados do campo também, porque o Puma tem esse cacuete mais ofensivo, já jogou como ponta na carreira, e o Cuiabano também já jogou como ponta na carreira. Então ele faz essas
essa dobradinha aqui nas laterais do Vasco, mantém o Tietê por dentro junto com o Hugo Moura e deixa o Brenner só mais lá na frente. É óbvio que a jogada do Cruzeiro era balançar essa bola de um lado para o outro, encontrar espaço e fazer o cruzamento no lado contrário. Inclusive é assim que o Cruzeiro faz o gol depois de empate do 3-3 em cima do Vasco. E os detalhes desse terceiro gol do Vasco que você não conseguiu perceber, mas que eu vou te mostrar agora. Essa jogada se inicia com o JP, sim, cara, o menino da base do Vasco, saindo da pressão, fazendo um toque em profundidade pro Puma Rodrigues, que acaba originando nesse lateral pro Vasco. Mas muita qualidade do JP, que bola dele aí, que visão de jogo, que qualidade para sair dessa pressão. Ocasionando nesse lateral pro Vasco, o Vasco acredita que pode vencer esse jogo do Cruzeiro, tá bem na partida confiante, então o Vasco sobe com seus dois volantes, no momento que eram o Tietê e o JP, tem o Brenner que era o centroavante, o Vasco também povoou a área com o Puma Rodrigues que era o ponta pelo lado direito, o Cuiabano que é o ponta pelo lado esquerdo, então o Vasco tem uma quantidade interessante de jogadores no ataque, contando também com a desatenção do Cruzeiro. Paulo Henrique consegue fazer esse passe aqui pro Brenner, o Brenner tem essa boa capacidade de carregar essa bola, de escapar dessa primeira pressão do Cruzeiro e de realizar um bom passe pro Tietê. Olha só como é que ele deixa 3 jogadores do Cruzeiro para trás. E aí o Tietê foi muito bem também aqui nesse lance. O Tietê carrega e consegue fazer um toque que ninguém esperava da zaga do Cruzeiro. Olha como é que o Cruzeiro tá exposto, cara. Como tem muitos jogadores do Vasco dentro da área, 3 aqui do Vasco, contra uns 3 também do Cruzeiro dentro da área. O Tietê dá essa quebrada de pé, encontra esse passe que chega no Brenner. O Brenner iniciou a jogada, vem acompanhando ela até o fim, é ele que vai marcar o gol. O Brenner sustenta essa pressão do Vidalba, faz o passe para o Puma Rodrigues e o Puma não se deixou levar pela ansiedade. Tava fechado o ângulo para a finalização. Um detalhe também interessante é o Cuiabano abrindo e gerando espaço depois para a finalização do Brenner, porque ele arrasta um marcador com ele. O Puma Rodrigues consegue sustentar, o Vidalba vem em cima dele, ele dá essa pisada que fica açucarada para o Brenner finalizar. E um detalhe, o Brenner bate com as duas pernas. Ele é um cara que faz gol com a esquerda, com a direita, e ele faz uma bela finalização com a esquerda, a bola ainda desvia em cima, se eu não me engano aqui é do William, e mata completamente o Matheus Cunha para fazer esse terceiro gol do Vasco. O Vasco merecia muito essa vitória. Infelizmente, ela não veio. E no final, o Cruzeiro consegue o seu gol de empate, basculando a bola de um lado para o outro, consegue gerar espaço para um cruzamento, essa bola entra no segundo pau e o Japa faz o gol. O Puma Rodrigues perde esse confronto aéreo. Mas o Vasco foi guerreiro, jogou praticamente o segundo todo com um homem a menos, conseguiu ainda esse um pontinho, poderia ter saído com 3, fica muito injusto esse resultado. O Cruzeiro vive um momento difícil com o Tite e o Vasco tem uma crescente com o Renato Gaúcho, 2 jogos sem perder e 2 jogos jogando bem. Não começa tão bem, mas o segundo tempo do Vasco, por tudo que foi muito bom o segundo tempo do Vasco. O Vasco foi muito bom, a resposta que o Vasco dá, que o grupo do Vasco dá para o seu torcedor é excelente. Mas é isso, cara, esse é o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Fica nessa abração do Francisco, é nóis, fui!